Olá! Hoje a gente vai fundo num mistério que, vamos combinar, assusta muita gente. A nossa relação com a matemática. Por que será que uma coisa tão presente na nossa vida causa tanto arrepio? E se eu te dissesse que a resposta para isso não está nos números, mas na forma como o nosso cérebro aprende a inventar a própria ideia de número? Pois é, a pergunta de US$ 1 milhão é essa. E não é só uma questão de não gostar, não. Para muita gente, é um medo real, sabe? Uma ansiedade que chega a paralisar. E por ser algo tão comum, vale a pena a gente investigar de onde vem esse sentimento. Olha só que forte essa citação. A palavra aqui é tremer. Não é força de expressão, não. É uma reação física. Isso já dá a dica de que o buraco é muito mais embaixo. Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa entender como a matemática nasce, dentro da nossa cabeça. E para achar essa raiz, a gente tem que olhar para dentro. E aqui vem a primeira grande virada de chave. O segredo para entender a matemática não está nos livros ou nas fórmulas, mas em como a nossa mente, lá no comecinho, constrói o que a gente chama de número. Para ajudar nessa jornada, o trabalho do psicólogo Jean Piaget é fundamental. Ele mostrou que a gente aprende de jeitos diferentes. Pensa assim, o conhecimento físico vem de olhar para as coisas, tipo ver que uma flor é amarela. O conhecimento social vem dos combinados da sociedade, como a palavra dois. Mas o pulo do gato está no terceiro tipo, o lógico-matemático. Esse não está no mundo, a gente cria ele, dentro da mente. E essa é a parte mais maluca e mais importante de todas. O conceito de três não é uma característica de três canetas, do mesmo jeito que a cor azul é. O número é uma relação, uma ideia abstrata que o nosso cérebro cria. É uma invenção da nossa cabeça. Ninguém nasce sabendo o que é três. A gente constrói essa ideia. E é aqui que a gente vê a diferença gigante entre só decorar e entender de verdade. Uma coisa é uma criança recitar 1, 2, 3. Isso é só repetir palavras, um conhecimento social. Outra coisa completamente diferente é ela olhar para 3 brinquedos e entender que aquilo é 3. Não importa se eles estão juntos ou separados. Aí sim, isso é pensamento matemático. Tá, mas como essa construção acontece na prática? Basicamente com 2 habilidades. A primeira é a de ordenar as coisas, sabe? Do menor para o maior, do mais fino para o mais grosso. A segunda, que é a mais genial, é a tal da inclusão hierárquica. É entender que o 1 está dentro do 2 e que o 2 está dentro do 3. Sem isso, a palavra 3 vira só o nome do terceiro objeto na fila e não a ideia do grupo todo. Beleza, a gente entendeu como a mente funciona. Agora vamos pegar essa ideia e levar para onde tudo acontece, né? A sala de aula. Porque o jeito que a matemática é ensinada tem um poder, um poder gigantesco na nossa relação com ela. Pensa naquela escola mais tradicional, que alguns teóricos chamam de moderna. Era tudo separado em caixinhas, né? Matemática numa gaveta, história em outra. Acreditava-se numa verdade única e só o que importava era a razão. A visão mais atual, que chamam de pós-moderna, é o oposto. Ela entende que está tudo conectado, que a emoção é crucial para a gente aprender e que existem vários jeitos de ver a mesma coisa. O que essa nova abordagem faz, que é simplesmente genial, é juntar o que nunca deveria ter sido separado. Ela mistura a explicação lógica com o entendimento de cada um, a ciência com a arte e o mais importante de tudo, a razão com a emoção. Aprender deixa de ser uma coisa fria de decorar e vira uma experiência humana completa. O interesse, o gostar, vira um motor da inteligência. Ok, essa filosofia de juntar tudo é linda no papel, mas como é que se faz isso na prática, na sala de aula? A resposta é incrível, com ferramentas que permitem que a gente literalmente pense com as mãos, transformando ideias abstratas em coisas que a gente pode pegar e mexer. Olha só que exemplos fantásticos. Com as barras de cozinera, a gente vê, com os olhos, que a barrinha do 7 é maior que a do 5. Com o material dourado, a ideia de dezena vira um bloquinho que se pode segurar. O geoplano transforma a geometria num desenho com elásticos. A ideia aqui não é decorar a resposta, é construir o pensamento. E esse jogo do amarradinho é um exemplo perfeito disso. A criança não ouve uma explicação de que 10 unidades formam uma dezena. Ela vive isso. Ela junta os 10 palitinhos e, com as próprias mãos, amarra o elástico. A regra do nosso sistema de números vira simplesmente a regra de um jogo super divertido. Mas e quando, mesmo com tudo isso, a dificuldade continua, e de um jeito muito intenso? Aí a gente precisa falar sobre algo sério e que pouca gente entende direito: a descalculia. E olha, muito importante deixar isso claro.
Descalculia não é ser ruim de matemática. É um transtorno com base neurológica que dificulta de verdade o processamento de números pelo cérebro. Não tem nada a ver com a inteligência da pessoa, nem com a qualidade da escola em que ela estudou. E não pense que é algo raro, não. As estimativas dizem que de 3 a 7% da população tem descalculia. Isso quer dizer que, estatisticamente, em quase toda a sala de aula, tem pelo menos um aluno enfrentando esse desafio. E como identificar? Bom, os sinais são variados, mas são persistentes. Vão desde contar nos dedos mesmo, depois de mais velho, até ter dificuldade de ligar o símbolo 4 à ideia de 4 coisas. Sabe aquela dificuldade de entender por que o 2 em 21 vale mais que o 2 em 12? Pode ser um sinal. É uma dificuldade na estrutura do pensamento numérico. Então, depois dessa viagem pela nossa mente, pela sala de aula e pelos desafios que existem, a gente chega a uma conclusão que pode mudar tudo sobre o que a gente pensa que é a matemática. A grande ideia que amarra tudo o que a gente conversou é essa aqui. Aprender não é repetir, é construir. O verdadeiro aprendizado, principalmente em matemática, não acontece quando alguém decora uma fórmula. Acontece quando a pessoa é desafiada a pensar, a criar, a construir o próprio caminho. E essa frase resume tudo de forma perfeita. O que ela quer dizer em bom português: que não adianta ter uma receita de bolo igual para todo mundo. O segredo é olhar para cada um e entender como aquela pessoa pensa. Aí sim a gente consegue oferecer a ferramenta certa, o jogo certo, para ajudar a construir o que está faltando. Então, para a gente fechar, o que fica de tudo isso? Primeiro, que matemática a gente constrói, não decora. Segundo, que emoção e interesse não atrapalham, pelo contrário, são o combustível para aprender. Terceiro, que brincar é uma forma muito, mas muito séria de construir conhecimento. E por fim, que a matemática só faz sentido de verdade quando a gente conecta as ideias abstratas com o mundo real, com coisas que a gente pode ver e tocar. E, para terminar, fica aqui uma provocação. Se a gente consegue mudar nossa relação com algo que parece tão duro e tão lógico como a matemática, só mudando a forma de enxergar as coisas, de decorar para construir, de só usar a razão para usar também a emoção, imagino que essa mesma mudança de mentalidade poderia fazer com outras áreas da nossa vida que a gente acha complicadas. Fica aí a reflexão. Até a próxima!